Agora nós vamos aprender um pouquinho sobre a notação para a célula eletroquímica. Então, a notação para a célula eletroquímica é interessante porque torna mais compacto a escrita do sistema eletroquímico. Então, na eletroquímica, você tem sempre a presença de interfaces e a interface é representada pelas barras verticais que você vê aqui. Duas barras verticais indica a ponte salina. Aqui você tem o eletrodo da esquerda, que é o ânodo, e aqui você tem o eletrodo da direita, que é o cátodo. Então, vou desenhar aqui para vocês entenderem melhor. É como se você tivesse aqui um becker com cádmio metálico imerso em uma solução, poderia ser, por exemplo, de nitrato de cádmio. Então você teria íons cádmio 2. Você tem uma interface, uma separação entre duas fases. A fase sólida, cádmio, e a fase aquosa, que contém cádmio 2. Então isso aqui representa a interface. Do outro lado, no cátodo, o eletrodo da direita, eu tenho prata metálica, Ag, imerso em solução de prata+, Ag+. E aí você tem a ponte salina, porque para que a célula eletroquímica funcione, você precisa ter, além do transporte de elétrons, o transporte de íons. Então a ponte salina entre os dois compartimentos, o compartimento anódico da esquerda e o compartimento catódico da direita, aqui representada a ponte salina, e você tem então essa dupla barra vertical mostrando ou representando a ponte salina. Vamos ver um exemplo aqui mais organizado para a célula eletroquímica, que vai nos ajudar bastante a entender os sistemas e representá-los de maneira mais compacta, de maneira mais limpa. Então, o exemplo clássico aqui de célula eletroquímica, a célula galvânica, a pilha de Daniel. Então, do lado esquerdo aqui você tem o ânodo, que corresponde ao eletrodo de zinco, ou seja, zinco metálico imerso numa solução contendo zinco 2. Está vendo aqui? Zinco 2. A interface representada aqui por essa barra vertical. Do lado direito, você tem cobre metálico imerso numa solução de cobre 2. Então, você tem aqui a barra vertical. Entre os dois eletrodos, você tem a ponte salina. Está vendo aqui esse tubo em U com, digamos assim, lã de vidro nas pontas para não extravasar a mistura dos líquidos. E aqui você tem uma solução de sulfato de potássio. Então aqui, ó, ponte salina, representado, dupla barra vertical. Essas aqui são as semi-reações de redução e oxidação. Redução do cobre no cátodo, oxidação do zinco no ânodo, e aqui a equação global. Então aqui a nossa notação de célula eletroquímica, que é mais compacta, mais inteligente para se escrever o sistema. Agora vamos ver como fica a notação para a célula eletroquímica no caso de eletrodos gás-íon. Então o que é um eletrodo gás-íon? Aqui o esquema de um eletrodo de hidrogênio. Você vê aqui o fio de platina, que na verdade é uma placa de platina platinizada. Aqui tem um condutor elétrico. Essa platina está em contato com íons H3O+, na concentração de 1 molar. Aqui, como nós não estamos em nível superior, eu vou falar concentração, mas a rigor nós deveríamos falar atividade. E a atividade não é exatamente igual à concentração. Mas por enquanto vamos usar concentração. Afinal, nas provas do MIT, do ITA e do IME, eu não vi o termo atividade ainda. Então aqui você tem platina sólida, né, em contato com íons H3O+, ou em outras palavras, íons hidrogênio, e o hidrogênio gasoso sendo borbulhado aqui. Então esse é um exemplo de eletrodo gás-íon. Então você tem uma interface platina, que é o coletor de corrente, também a superfície onde a reação acontece, e você tem hidrogênio gasoso e H3O+,
em contato com esse metal. Então vamos ver como fica a notação para o eletrodo de hidrogênio. Vamos voltar aqui a página correta. Então esse eletrodo de hidrogênio pode agir como cátodo ou ânodo, depende da situação. Então quando ele age como cátodo, ele vai ser o eletrodo da direita. Então aqui você vê a platina, superfície onde a reação acontece. Aqui a barrinha vertical representando a interface, essa interface com o gás e com a solução. E aí você tem a ponte salina. Se o eletrodo de hidrogênio for o ânodo, então você tem essa notação aqui. O ânodo é o eletrodo da esquerda, platina, barra vertical, platina em contato com hidrogênio, barra vertical, você tem aqui H+, íons H+, ou íons hidrogênio, a rigor H3 ou mais, e você tem aqui a representação da ponte salina. Então, cada barra vertical representa uma interface, separação entre fases diferentes. No caso, a fase metálica, a fase gasosa, representada pelas bolhas de hidrogênio em contato com a fase metálica, e a fase aquosa. Em muitos casos, especialmente nas células eletroquímicas que operam fora das condições padrão, é importante você especificar as condições ou as concentrações e as pressões parciais dos gases envolvidos. Então aqui, por exemplo, você tem um eletrodo de zinco do lado esquerdo, o ânodo. Do lado direito você tem um eletrodo de hidrogênio. O zinco está na concentração 1 molar, então está representado aqui. E o hidrogênio na concentração 1 molar. E o hidrogênio gasoso na pressão de 1 atmosfera. Então, muitas vezes você tem que especificar as concentrações e as pressões. Então, vamos resolver esse exercício aqui. Escreva as reações das células eletroquímicas representadas a seguir. Então, aqui nessa primeira célula eletroquímica, zinco, sulfato de zinco, interface, ponte salina. Antes de escrever as equações, eu vou desenhar, porque às vezes as pessoas entendem só quando você desenha. Então, vou mudar aqui de cor a minha canetinha. Parece piada, mas desenhar ajuda. Então, aqui do lado esquerdo, eu tenho o ânodo. Do lado direito, eu tenho o cátodo. E aqui eu tenho a ponte salina. Então, vamos lá. Como é que você pode imaginar esse sistema eletroquímico? Claro que você não vai usar uma pilha desse jeito, mas do ponto de vista didático você pode imaginar assim, ó. Do lado esquerdo você tem o ânodo, você tem uma solução de sulfato de zinco, ZnSO4. Aqui eles deveriam especificar a concentração, mas vamos deixar de lado por enquanto a concentração. Então, aquoso aqui. Esse eletrodo de zinco, então você tem o zinco metálico, que é o condutor eletrônico, aqui o zinco metálico, em contato com a solução que contém íon zinco 2. Do lado direito, nós temos uma solução de nitrato de prata, então você tem lá AgNO3 aquoso, então certamente você tem íons prata, e você tem aqui prata metálica mergulhada nessa solução. E aí você tem ponte salina. Ponte salina aqui, ponte salina aqui. Ponte salina, você imagina assim um tubo em U preenchido com um eletrólito, que poderia ser, por exemplo, K2SO4. Quando eu faço esse tipo de experimento no laboratório, eu simplesmente uso um papel de filtro umedecido. E aqui você pega o condutor eletrônico, vou colocar aqui um voltímetro. Então, ou poderia ser simplesmente um multímetro. Se eu colocar na função amperímetro, ele vai permitir a passagem de corrente. E eu vou observar a corrente, os elétrons, enfim, pela instrumentação, vou observar que os elétrons partem do eletrodo de zinco, que é o ânodo, e vão em direção ao eletrodo de prata, que é o cátodo. Então, no ânodo você vai ter oxidação, ou seja,
zinco sólido, que se transforma em zinco 2 aquoso, mais 2 elétrons. No cátodo você vai ter a redução, então a redução de íons prata, Ag+, aquoso, mais elétron, dando Ag, sólido. E aí eu multiplico a segunda semi-reação por 2 para que o número de elétrons perdidos pelo agente redutor, o zinco metálico, seja igual ao número de elétrons recebidos pelo agente oxidante, os íons prata. Então 2, 2, 2. E agora eu tenho a equação global somando as semi-reações, ou seja, zinco sólido, o zinco é mais reativo que a prata, o zinco sofre oxidação, a prata é mais nobre, vai sofrer redução. E aqui eu vou ter então zinco agora, zinco 2+, aquoso, mais 2 Ag sólido. Então você já pode desconfiar que com o tempo essa plaquinha de zinco vai sendo desgastada devido à oxidação do zinco e essa plaquinha de prata vai ganhando massa, porque mais e mais íons prata vão sendo reduzidos na sua superfície. A reação vai parar quando os íons prata Ag+, da solução aqui do lado direito, forem todos reduzidos. E aqui você tem a ponte salina, lembrando que a ponte salina serve para manter a eletroneutralidade do sistema, como eu já expliquei na aula passada. Resolvendo o item C, esse sistema pode não ser óbvio para vocês, especialmente porque vocês acabaram de terminar o ensino médio e estão estudando para o vestibular do ITA e do IME, e esses vestibulares têm questões mais avançadas, embora essa questão aqui não seja do ITA nem do IME, na verdade é de um livro de físico-química, mas é sempre bom a gente entender a notação. Isso vai, digamos assim, abrir o entendimento de vocês para vocês raciocinarem melhor e encontrarem as soluções para os problemas. Então, olha, do lado esquerdo, no eletrodo do lado esquerdo, tem o ânodo. No lado direito, eu tenho o cátodo. Isso aqui representa uma ponte salina. Como que eu poderia pensar nesse ânodo? Bom, imagine um metal. No caso aqui, esse metal vai servir simplesmente como coletor de corrente, superfície onde a reação acontece, e esse metal é a platina. Então veja aqui, platina, interface. Essa barra vertical representa uma interface. Então vou representar a platina em preto. Então aqui eu tenho um fiozinho de platina. Aqui, platina. E eu tenho a minha solução. Vou até fazer aqui em verde, em homenagem aos íons ferro. Nessa solução, eu tenho íons ferro 3 e íons ferro 2. Obviamente, eu também tenho os contra-íons, ou seja, os ânions, correspondentes aos sais de ferro. Pode ser, por exemplo, sulfato. Do lado direito, eu tenho também um eletrodo em que a platina é o metal inerte e que serve como superfície coletora de elétrons. Então, nós temos lá a platina, que eu vou representar novamente por um cilindrozinho. Então, aqui eu tenho platina, e eu tenho os íons zinco. Vou representar de azul mesmo. Então, solução aqui. Então, você tem uma interface, uma fase sólida, platina, e você tem zinco 4 e zinco 2. Não sei quais seriam os contra-íons, não sei qual seria o pH, porque o zinco 4 não é uma coisa que a gente cruze a toda hora no laboratório. Então aqui você tem a ponte salina agora, que serve para o transporte de íons entre o compartimento catódico e o compartimento anódico, e isso vai possibilitar que a eletroneutralidade das soluções seja mantida.
E no ânodo você tem oxidação, então poderia pensar assim na oxidação do ferro 2. Ferro 2 se oxidando a ferro 3. E no cátodo você tem a redução, então você poderia pensar na redução do zinco 4 a zinco 2. E aí você vai multiplicar a primeira semi-reação por 2 para igualar o número de elétrons perdidos aqui pelo ferro 2 ao número de elétrons recebidos aqui pelo zinco 4. E aí eu somo as semi-reações. Então, eu vou ter lá 2 ferros 2 mais zinco 4, dando 2 ferro 3 mais zinco 2. Essa é a equação global. Vamos fazer um último exercício, apesar da aula estar um pouquinho longa. Por último, esse exemplo interessante, novamente eu vou desenhar para vocês entenderem. Então, vou desenhar os beckers de preto. Vamos lá. Cadê aqui? Black. Então, eu tenho um becker aqui do lado esquerdo, meu ânodo. Você sabe, o eletrodo da esquerda é o ânodo, né? Aqui, à esquerda da minha ponte salina, ó, dupla barra corresponde à ponte salina. Então, aqui eu tenho o ânodo. Aqui eu tenho a ponte salina e à direita eu tenho o cátodo. Então vamos pensar aqui um becker no lado esquerdo, um becker no lado direito. Já vou representar aqui a ponte salina. Então aqui eu tenho a ponte salina. O coletor de corrente ou o condutor eletrônico no lado esquerdo corresponde ao cobre. Ó, tá vendo o cobre aqui? Cobre sólido, uma interface com cobre 2. Então, vou representar a solução de cobre 2 de azul, né? Vamos pensar que você tem sulfato de cobre aqui. Então, aqui eu tenho Cu2 mais e o metal, que é o cobre 0. Do lado direito, o meu coletor de corrente é a platina. Então, vou representar aqui isso aqui como se fosse um fiozinho de platina. Platina sólida. Ó, você tem uma interface e você tem um sólido em contato com a platina. Esse sólido é o MnO2. Como que eu poderia representar isso? Vou representar por amarelo. Então, imagine que você tem, espero que vocês consigam enxergar, imagine que você tem o sólido MnO2 impregnado aqui por fora do fio de platina, que é o coletor de corrente. Então, vamos lá. Aqui eu tenho MnO2, que é um sólido, uma fase, em contato com a outra fase, que é a platina. Olha só que a barra vertical indica interfaces, né, a separação entre duas fases. E aqui na solução eu tenho íons H3+, ou H+, simplificadamente, e manganês 2. Então vamos pensar aqui. Do lado esquerdo eu tenho a oxidação. Quem vai se oxidar é o cobre. Então vamos representar a reação de oxidação do cobre. Então, cobre sólido, dando cobre 2 aquoso, mais 2 elétrons. Do lado esquerdo alguém vai se reduzir. Quem vai se reduzir? Bom, aqui eu tenho manganês no estado de oxidação mais 4, e aqui eu tenho manganês no estado de oxidação mais 2. Então, o MnO2 sofre redução. Então, MnO2 mais 2 elétrons. Eu vou ter do outro lado Mn2 mais. Só um detalhe. Tenho dois oxigênios aqui, então do lado direito eu vou colocar duas águas, 2H2O. A reação acontece meio ácido, ó, OH+ aqui. Então, para balancear a carga, eu vou precisar colocar aqui 4H+. Veja que a carga líquida do lado esquerdo é mais 2, do lado direito é mais 2. Então, somo as semi-reações.
a de oxidação do cobre com a de redução do óxido de manganês 4. Então, tenho lá cobre sólido, né, o cobre metálico, estado de oxidação 0, mais MnO2 sólido, ele está em contato aqui com a platina, né, o coletor de corrente, mais 4H+, aquoso. Aqui você vai ter cobre 2+, aquoso, mais manganês 2+, aquoso, mais 2H2O. Veja que a carga líquida do lado direito, 2+, com 2+, dá 4+, é igual à carga líquida do lado esquerdo. Bom, próxima aula vamos falar sobre medidas de potencial de eletrodo. Até lá.